Olá, sejam todos bem-vindos à aula de número 12 do curso de Física Moderna 1 do segundo semestre do ano de 2020. O tema da aula de hoje é Física Atômica, o átomo de hidrogênio, parte 2. Essa aula não só termina uma sequência de duas aulas a respeito do átomo de hidrogênio, como também termina o curso de Física Moderna 1. Nessa sequência, nós estamos tentando estabelecer um modelo para o átomo de hidrogênio sob a ótica da teoria de Schrödinger. Nessa aula, a gente vai terminar de resolver a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. Na aula passada, nós resolvemos a parte angular, na aula de hoje, nós vamos resolver a parte radial. Né? Vamos analisar a quantização da energia, vamos ver os níveis de energia e as linhas de emissão, e, por fim, como fica o átomo de acordo com a teoria de Schrödinger. Bom, na última aula que nós fizemos foi desacoplar a equação de Schrödinger em três diferentes equações diferenciais. Nós fomos bem-sucedidos nessa tarefa porque escolhemos o sistema de coordenadas esférico para isso. Pelo fato do potencial coulombiano ser um potencial que depende da distância entre o núcleo e o elétron, a gente consegue separar a equação de Schrödinger em três equações distintas. Duas delas nós resolvemos na aula passada e juntas elas formam o que chamamos de harmônicos esféricos. A grande sacada aqui é o fato de que o potencial só depende da distância, então a parte angular não é influenciada pela solução do potencial. Então, na aula de hoje, nós vamos ver qual é a solução para a terceira equação, que é a equação que governa a distribuição de probabilidade no eixo do raio. E essa sim depende do potencial coulombiano. Bom, então nós temos essa equação diferencial para resolver. Temos que lembrar que essa constante C1 ela foi herdada da parte angular. Ela vale L vezes L mais 1. E o L é um número quântico relacionado ao momento angular do elétron orbitando o núcleo. Bom, substituindo o C1 e fazendo um rearranjo na equação, a gente chega nessa segunda expressão. A gente vai começar a nossa análise olhando esse termo que acompanha a energia dentro dos colchetes. Esse termo, na aula passada, eu disse que podia ser chamado de potencial efetivo. E ele é importante para a gente aqui justamente porque ele dá a condição de aprisionamento do elétron. Né? Se você analisar, tem a componente do potencial, dada por menos K sobre R, que é uma força atrativa, é a força que atrai o elétron na direção do núcleo. No entanto, temos a segunda parte do potencial efetivo, que depende justamente do número quântico L na forma L vezes L mais 1. Tudo isso vezes h cortado ao quadrado. Esse termo é um termo que depende do momento angular e ele pode ser interpretado como uma componente de uma força centrífuga. É a força que o elétron sente na direção contrária ao seu eixo de rotação, justamente por estar num referencial não inercial. Né? Então, para um elétron que tenha a mesma velocidade, ele pode se aproximar mais do núcleo. Nessa aproximação, ele aumenta a sua velocidade angular, diminuindo o raio, aumentando a velocidade angular, ele preserva o momento angular, assim aumentando a força centrífuga. Né? Então nós temos uma componente aqui de um potencial que depende de menos 1 sobre R, e uma outra força aqui, um outro potencial, que é mais 1 sobre R2. Né? Então, quando você vai aproximando o elétron do núcleo, esse termo vai para infinito mais rápido do que esse vai para menos infinito, né? Gerando uma força de repulsão. No entanto, numa distância muito longa, ambos os termos tendem a zero. Né? Então, o que acontece é justamente a formação de um potencial como esse daqui, formando essas zonas de aprisionamento. Então, o elétron vai ficar aprisionado nessa região aqui, entre um raio mínimo e um raio máximo. Esse aqui é uma situação muito análoga
a situação planetária, né, de um sistema, de um planeta orbitando em torno de uma estrela. A Terra orbitando em torno do Sol, por exemplo. Você tem um potencial muito parecido com esse. Você deve se lembrar disso, por exemplo, do curso de gravitação. Mas a questão é que na mecânica quântica, o elétron tem uma probabilidade não nula de ser encontrado nas regiões classicamente proibidas. Né? Então, na aula de hoje, nós vamos resolver essa equação diferencial e vamos analisar qual que são os efeitos da mecânica quântica nesse movimento do elétron em torno do núcleo. Para isso, eu vou fazer algumas modificações nessa equação diferencial. Na verdade, eu vou tentar torturar ela um pouquinho para fazer com que ela pareça com alguma equação diferencial que já foi resolvida por alguém no passado. Né? Eu vou torturar até que ela confesse com quem ela se parece. Né? Então, o que eu vou fazer primeiro é essa transformação. Eu vou substituir a função R por uma outra função, U de R, que vai ser igual a R vezes o R maiúsculo de R. Por que eu vou fazer essa modificação? Justamente porque essa parte da equação, essa derivada, que é uma derivada composta, a gente pode substituir por essa outra derivada mais simples aqui. Tem aqui a demonstração, você pode seguir para confirmar o que eu estou dizendo, mas o que a gente tem como resultado principal o fato de que essa derivada composta, que tem esse r quadrado aqui no meio atrapalhando, pode ser substituída por essa coordenada se eu admitir essa transformação. Né? A única coisa que eu tenho que lembrar é que nesse termo aqui, r de r, eu tenho que dividir por r também. Né? Aí você pode olhar que aqui tem r, aqui tem um r quadrado e aqui tem um r. Né? Você pode multiplicar por r em cima, r embaixo, refazer uma organização de forma que você pode cortar todos esses r's aqui e chega nessa expressão. Né? Agora eu pego essa constante e jogo aqui dentro, distribuindo para todo mundo, e chego nessa equação aqui. Bom, essa equação ela é mais simples do que a inicial, justamente pela substituição dessa derivada, mas ela ainda não é suficiente para a gente comparar com outras equações diferenciais. Eu ainda preciso fazer mais algumas modificações ainda nessa equação. Basicamente, eu vou fazer essa mudança de variável aqui, né? Essa e essa. Bom, essa mudança de variável ela é mais ou menos direcionada para o que eu quero encontrar, tá certo? Então, não tem uma justificativa muito clara para eu estar fazendo essa substituição. Mas ela vai ficar mais evidente, o motivo, quando eu chegar no final desse slide. Porque quando eu substituir esses termos aqui dentro da equação diferencial por essa substituição, o que eu obtenho é uma equação diferencial em função de U de x. Olha só, o x é igual a r vezes epsilon. Hein? Bom, essa sim é uma equação diferencial que ela pode ser comparada com uma equação diferencial já resolvida. Talvez você não conheça, mas a equação diferencial que eu estou me referindo é essa daqui. Né? Essa equação diferencial ela gera uma solução que é dada por essa coisa toda complicada aqui. Exponencial de menos x sobre 2, x elevado a k mais 1 sobre 2, vezes uma função L de índice j e k de x. Né? Veja que tem uma semelhança muito grande, mas elas não são idênticas. Né? A questão é que essa aqui é uma das equações diferenciais do nosso zoológico de equações diferenciais. No nosso curso, eu considero como sendo a equação diferencial mais difícil de todas. Ela representa aí um animal que tem vários olhos, um animal bastante perigoso, mas, como eu disse nas outras vezes, a gente está dentro do zoológico, eu estou guiando vocês, a gente vai passar, vai apreciar essa fera, vai ver quais são as principais características dela, o que ela tem a nos ensinar de interessante e vamos seguir em frente. A questão toda é a seguinte: essa função L é chamada de função associada de Laguerre. E ela é bastante importante nesse contexto, justamente porque os índices J e K são índices inteiros.
É aqui que aparece a quantização na direção do eixo da distância, né, do raio, e é ela que vai apresentar a quantização referente a esse grau de liberdade nesse sistema quântico. O que a gente tem que fazer é analisar toda a equação diferencial que a gente quer resolver e a equação diferencial que gera a solução associada a Laguerre e fazer as atribuições corretas. A primeira coisa que a gente pode ver é, por exemplo, que esse termo aqui, ó, que depende de 1 sobre x2, é muito parecido com esse termo aqui, que também depende de 1 sobre x2. Né? Então a gente pode pegar esse termo L vezes L mais 1 e igualar o que está multiplicando 1 sobre x2 aqui. K2 menos 1 sobre 4. A gente pode passar o 4 multiplicando para o outro lado, isola o K, e aí a gente chega à expressão de que o K é igual a 2L mais 1. Veja só quão importante é isso, porque o K é um índice do polinômio de Laguerre, da função associada de Laguerre. Né? É um termo da equação diferencial, enquanto que o L é o número quântico associado ao momento angular total que veio da solução da parte angular da equação de Schrödinger. Né? Então aqui a gente já está relacionando a solução, um termo aqui da solução de Laguerre, da solução para a parte radial, com aquela solução do momento angular. Então, aquela dependência da equação da radial do termo L vezes L mais 1 vai impor uma certa restrição à solução na direção do R, que depende justamente da solução angular. Né? Além disso, a gente pode pegar aqui e tentar olha que aqui na função de Laguerre tem um termo K mais 1 sobre 2. Né? Vamos tentar determinar qual é a relação desse K mais 1 sobre 2 com o L para a gente poder fazer a substituição aqui. Né? Então, K mais 1 sobre 2, se a gente substituir esse termo que a gente encontrou, vai ser L vezes 2 mais 2, tudo isso dividido por 2, que é igual a L mais 1. Então, quando eu for adaptar essa equação aqui para representar a solução na direção do raio, a gente pode substituir esse expoente por L mais 1, já que o K é um índice inteiro da equação de Laguerre, que não tem exatamente o significado físico, mas o L tem. Né? Então a gente pode substituir isso aqui pelo L. Além disso, a gente também pode olhar para esse outro termo aqui. Né? Esse outro termo, que depende de 1 sobre x, é muito semelhante com esse outro termo, que também depende de 1 sobre x. Então a gente pode igualar os dois multiplicadores, né? 2m vezes k dividido por h cortado ao quadrado vezes epsilon, sendo que esse epsilon é a variável que a gente substituiu no slide anterior. Esse k é a constante que aparece na forma que a gente admitiu para o potencial de Coulomb. Né? Esse k envolve a constante elétrica e o produto das duas cargas. Né? Tudo isso aqui tem que ser igual a essa conta aqui, que depende dos índices J e K, que são dois índices inteiros. Aliás, aqui vale um comentário. Né? Não confundir esse índice K com o número de onda K. Tá certo? Aqui não vai aparecer o número de onda, vai ser só o K representando um número inteiro. A gente está usando esse K porque nos livros sobre a função associada de Laguerre, esse índice é o K, então você não vai se perder se você procurar nos livros, né? Mas daqui a pouco ele vai sumir e a gente vai poder voltar à nossa definição original de que o K é o número de onda. Mas por enquanto ele está só sendo um índice inteiro. Né? Então veja só, a gente já tem uma relação entre K e o momento angular, né? Entre K e o número quântico de momento angular L. Então a gente pode substituir aqui. Né? Então 2J mais 2L mais 1 mais 1, tudo isso dividido por 2. Né? Rearranjando aqui os termos, a gente chega à conclusão de que esse termo da equação diferencial que a gente quer resolver tem que ser igual a J mais L mais 1. O J é um número inteiro. O L é um número inteiro. E o mais 1 também é um número inteiro.
Então a gente pode chamar toda essa soma aqui de um número inteiro n. Esse aqui vai ser o nosso número quântico principal, o número quântico associado à distância, né, à coordenada r do sistema de referência. E ele vai ser bastante importante, mas a gente já vai falar sobre ele. O que é importante é a gente saber essa transformação aqui, do índice j da função de Laguerre para o n, que é o número quântico principal. Então, reiniciando essa discussão, veja só, 2m k sobre h cortado ao quadrado vezes epsilon vai ser, no final, igual a j mais l mais 1, que a gente disse ser igual a n. Né? A gente pode desfazer aquela transformação que a gente fez alguns slides atrás desse epsilon. Então, o epsilon está relacionado com a energia do sistema dessa forma. Né? Então, aqui a gente já vislumbra uma relação entre a energia e o número quântico n. Né? E quando a gente substitui o valor do epsilon aqui, a gente obtém explicitamente qual é o valor da energia em função do número quântico n. A gente só precisa lembrar quanto vale o K da lei de Coulomb. Né? E isso é um resultado muito importante, porque a gente nem resolveu direito a equação diferencial, né? A gente só fez uma comparação dos índices, mas a gente já achou qual é a condição de quantização de energia do átomo de hidrogênio no modelo de Schrödinger. E qual é a nossa surpresa se não é o fato de que essa energia quantizada é exatamente a energia obtida por Bohr. Ora, e nem poderia ser diferente. Se o principal trunfo do modelo atômico de Bohr era justamente o fato de ter conseguido explicar a fórmula de Rydberg, que é totalmente baseada na energia dos estados, o modelo de Schrödinger não poderia chegar numa conclusão diferente. E veja só que coisa interessante. Apesar da parte angular do modelo de Schrödinger ser totalmente diferente do modelo estabelecido por Bohr, o resultado da energia não depende da parte angular. Ele depende apenas do número quântico n, que está associado com o eixo, com a coordenada r do sistema de coordenadas esférico. Então, se a gente calcular as diferenças entre os níveis, justamente o modelo de Schrödinger também é capaz de explicar a fórmula de Rydberg, mesmo ele sendo muito mais complicado, muito mais complexo, né, trazendo informações adicionais ao modelo, mas a condição de contorno, a explicação da evidência, da experiência do espectro de absorção de hidrogênio, ela é totalmente satisfeita também pelo modelo de Schrödinger. Acontece que tem uma questão aqui que é muito importante, que é a energia dos estados só depende de n, não depende de nenhum número quântico de momento angular. Isso significa o quê? Significa que dentro do átomo de hidrogênio vão ter vários estados, o elétron vai poder ocupar diferentes estados e cada um deles vai estar sendo representado por diferentes números quânticos, tendo diferentes valores de momento angular, mas com a mesma energia total. Isso é o que há 3 aulas atrás a gente definiu como degenerescência. Então, pelo fato de você ter 3 eixos e ter uma simetria esférica, você acaba tendo um número de degenerescências muito grande. Né? E a gente vai ver mais detalhes sobre isso. O que a gente tem que lembrar é que aqui, de forma análoga ao que a gente viu no modelo de Bohr, a gente tem a energia do sistema e a gente pode determinar os certos níveis de energia e graficar junto com o potencial coulombiano dessa forma. Então, toda aquela análise a respeito do princípio da correspondência de Bohr, ela pode ser transposta para essa discussão aqui. Né? A gente pode calcular o ΔE sobre E e verificar que quando n tende a infinito, a diferença entre os estados tende a zero, chegando a uma condição de continuidade aqui no limite. Né? No entanto, esse gráfico está omitindo a parte mais rica do modelo de Schrödinger, que é justo toda a parte de descrição do momento angular. Justamente porque cada nível de energia
vai ter diferentes valores de momento angular, né? E aí que está a parte importante do modelo de Schrödinger. E é uma parte extremamente elegante e que vai mostrar todo o potencial do modelo de Schrödinger para a gente. Olha só, do slide 18 a gente lembra dessa expressão aqui, né? 2j mais k mais 1 sobre 2. Né? Isso tudo aqui a gente abriu o k, que a gente já tinha determinado a relação entre o k e o momento angular, e chegou nessa relação j mais l mais 1, que a gente analisou que podia ser um número inteiro, então a gente chamou de n. Né? E eu também disse que a relação do índice da função de Laguerre j com o número quântico principal n é dada por essa expressão aqui, j igual a n menos l menos 1. Vamos analisar essa expressão um pouco. Porque o polinômio de Laguerre admite j inteiro positivo incluindo zero. Né? Então, se a gente for imaginar o L, por exemplo, o L é o número quântico de momento angular e ele pode admitir o valor zero. Né? Ele admitindo o valor zero, a gente teria, por exemplo, que j é igual a n menos 1. Então, daqui a gente pode observar que o n ele tem que começar em 1. Ele não pode ser zero. Porque se o n for zero e o l for zero, o j tem que ser menos 1. E não existe polinômio de Laguerre com j menos 1. Né? Então aqui a gente já define um limite mínimo para o n, que é 1. Então o número quântico principal começa de 1 e vai até infinito, sendo números inteiros. Outra coisa que a gente pode analisar é o seguinte, imagina que o n é igual a 1. Então o j vai ser igual a 1 menos l menos 1. Né? Então, o j vai ser igual a menos l. O único jeito do j ser um número inteiro positivo incluindo zero sendo igual a menos l é o l sendo igual a zero. Né? Então, aqui também restringe os valores de l. O l não pode ser maior do que o n. Analise o caso, por exemplo, de n igual a 2. Então, j é igual a 2 menos 1, que é 1, menos l. Então, o l só vai poder ser 0 ou 1, indicando j igual a 1 ou 0, respectivamente. Mas ele não vai poder ser igual a n. Então, aqui, essa relação ela é bastante importante. Ela define as condições para os números quânticos e também define quais são os estados possíveis. Né? Então, basicamente, a gente tem um número quântico principal, n, que pode ser qualquer número inteiro, positivo. A gente tem o número quântico de momento angular, L, que tem que ser um número positivo, incluindo o zero, contanto que ele seja menor do que n. Então ele vai até n menos 1. E a gente tem o número quântico de projeção do momento angular, o n, que na aula passada a gente viu que ele tem que estar entre menos L e L. Então a gente vai ter aqui, no estado fundamental n igual a 1, apenas uma condição de momento angular, que é L igual a 0. Para o número quântico n igual a 2, a gente vai ter duas condições de momento angular, o L igual a 0 e o L igual a 1. Para o número quântico principal n igual a 3, a gente vai ter três condições de momento angular, L igual a 0, L igual a 1 e L igual a 2, e assim por diante. Então, a gente tem, no caso do estado n igual a 2, dois estados possíveis com a mesma energia. No caso do n igual a 3, a gente tem três estados possíveis com a mesma energia. Isso cria uma série de degenerescências. Né? E, grosso modo, a gente só vai observar os números, os valores de energia associados ao número quântico principal. Né? Então, em relação à observável energia, a variável observável energia, o modelo de Bohr e o modelo de Schrödinger são iguais. Agora, com relação ao momento angular, o modelo de Schrödinger é muito mais complexo. Agora, vamos voltar para a função de onda. Né? Se a gente pegar aquela solução que envolve a função associada de Laguerre e desfizer aquelas transformações que a gente fez para torturar a equação diferencial,
a gente chega nessa solução aqui, né? Essa aqui é a solução que a gente está procurando. E aqui tem a função associada de Laguerre, onde eu fiz uma modificação nos índices e uma modificação na própria interpretação do polinômio de Laguerre, justamente para ele ficar em termos dos índices que a gente tanto conhece, o número quântico principal, o número quântico de momento angular, né? Então, aqui nós temos já a solução da parte radial da equação de Schrödinger. E o polinômio de Laguerre, assim como os harmônicos esféricos, também é uma função tabelada, né? Sabendo qual é o par n e l, a gente consegue, através de uma tabela dos polinômios de Laguerre, conseguir determinar qual é a função que representa a função de onda na coordenada radial. A gente também pode usar aquela expressão anterior da derivada e tentar obtê-las na mão. Agora, o que eu quero discutir com vocês um pouco é a relação entre essa solução que a gente obteve e a probabilidade. E a função densidade e probabilidade, na verdade, né? A gente vai poder determinar a probabilidade e as normalizações fazendo uma integral no volume, né? Aqui tem uma integral que está representando a parte angular, né? A parte em φ. Aqui tem uma outra integral representando outra parte angular em θ, e aqui tem a parte em r. Note que aqui tem um r quadrado dr, né? Aqui eu estou procurando a probabilidade vezes dr, né? Eu não estou integrando na parte radial, né? Então note que a integral no volume esférico fica r quadrado dr seno θ dθ dφ. Esse aqui é o elemento infinitesimal de volume nas coordenadas esféricas. Então eu tenho que fazer essa integral usando esse elemento infinitesimal. Se eu for calcular qual é o raio médio em função dos números quânticos, eu tenho que usar o operador do raio, que é o próprio raio, né? E quando eu fizer essa integral, eu vou achar essa expressão aqui. Eu não vou entrar nos detalhes de como eu encontro essa expressão, mas ela está aqui para você poder calcular qual é o raio médio de cada uma dos estados quânticos descritos pelo par n e l. Veja que esse raio médio não depende do m, né? Ele não depende do m. Mas essa discussão toda é justamente para eu dizer o seguinte: essa parte angular aqui a gente pode admitir que ela seja normalizada. Porque quando a gente for analisar qual é a probabilidade de encontrar um elétron a uma determinada distância do núcleo, o que a gente tem que analisar é o quadrado da função que a gente obteve como solução da parte radial da equação de Schrödinger vezes R2. E esse R2 ele vem justamente do elemento infinitesimal de volume em coordenadas esféricas, né? Então ele é importante estar aqui, ele faz uma diferença grande. Então se a gente pegar a própria tabela que eu mostrei agora há pouco de polinômios de Laguerre e for olhar aqui para o estado fundamental, n igual a 1, L igual a 0. Então a função de onda que a gente obteve como solução para a parte radial, ela está graficada aqui. Veja que para R igual a 0, ela é máxima, né? E para R muito grande, aí ela vai para 0, como ela deveria ir, né? No entanto, quando a gente vai olhar a probabilidade, a gente tem que olhar com esse peso aqui, com o coeficiente ponderando o R quadrado. Por quê? Veja só que quando R vai para 0, esse termo multiplicando também vai para 0. Então a gente tem aqui uma densidade de probabilidade que agora começa em 0, né? Sobe, tem um valor máximo e depois cai, né? Então essa sim é a função que tem que ter uma normalização, certo? E ela é diferente desse caso aqui, né? Então veja que ele tem um raio mais provável, né? E ela tem uma área finita, né? É extremamente importante aquele R quadrado que é para dar esse comportamento aqui no começo. Então temos aqui outras funções de onda para o caso n igual a 2 e L igual a 0, aqui nessa curva cheia, e L igual a 1 nessa curva tracejada, né? Então nós temos aqui duas funções de onda, e quando a gente for olhar a probabilidade, tem que olhar multiplicado pelo R quadrado. Então o que a gente vê aqui são essas duas funções de densidade e probabilidade. Para o caso
de n igual a 2, L igual a 0, a gente vê que agora é uma distribuição bimodal. Né? Tem duas modas, uma aqui no pico, moda é o ponto de probabilidade mais alta. Né? Então tem um pico aqui e outro pico aqui. Né? Então são duas modas. Né? Já para a solução de n igual a 2 e L igual a 1, a gente tem essa outra distribuição pontilhada aqui, que só tem uma moda. Agora vamos ver para o caso n igual a 3. No caso n igual a 3, a gente tem as possibilidades para o L igual a 0, L igual a 1 e L igual a 2. Então aqui a gente tem essa função cheia para o L igual a 0, a função tracejada para o L igual a 1 e a função pontilhada para o L igual a 2. E aqui a gente vê as três probabilidades associadas a esses três valores de momento angular. Para o caso n igual a 3, L igual a 0, a gente tem aqui uma distribuição trimodal, são três modas, são três picos na probabilidade. E enquanto que nas probabilidades do estado n igual a 3, L igual a 1, a gente tem duas modas, e no estado n igual a 3, L igual a 2, a gente tem só uma. Né? Aqui é importante a gente notar também o seguinte, que a probabilidade, a densidade de probabilidade, ela está se alargando, ela está se afastando do raio, justamente porque o elétron está com energia mecânica cada vez mais alta, você está indo para números quânticos mais altos, a energia, né, que vai com 1 sobre n2, está diminuindo, mas no esquema, né, esse é o valor numérico em módulo, mas quando você vai para o diagrama de energia, ele está indo para valores cada vez mais altos, né? Para cada vez mais próximo do estado de liberdade. Né? Então, o que acontece? O raio está cada vez maior. E é justamente pelo fato de que você está aumentando as possibilidades de momento angular, você também está aumentando aquela componente centrífuga da expressão do potencial efetivo. Né? Então, voltando àquele nosso conjunto de equações diferenciais, a gente tinha as três equações diferenciais, na aula passada nós resolvemos as duas da parte angular, e nessa aula nós resolvemos a parte radial. Aqui eu fiz, para caber no slide, eu fiz essa mudança, né, de x igual a 2r sobre a0n, onde a0 é o raio de Bohr. Mas essa mudança de variável também é conveniente para a gente realizar essas derivadas aqui, né? Então tem que lembrar que nessa expressão o x está relacionado ao raio. Olha só, eu mantive aqui uma constante a, que é a constante de normalização, né? Justamente porque a integral do produto dessas três funções, usando o elemento infinitesimal das coordenadas esféricas, a gente tem que normalizar para ser igual a 1. Então eu deixo essa constante para ser normalizada a posteriori. E como fica o átomo de hidrogênio com essa solução da parte radial? Na aula passada nós vimos a distribuição angular, ou como a função de onda depende das coordenadas angulares, e agora a gente vê como ela depende da coordenada radial. Ela não só é responsável pelo surgimento dessas franjas de interferência na distribuição que a gente viu da aula passada, mas também por esse anevoamento da densidade de probabilidade. Né? Então agora existe uma variação de tons da cor, que indica o valor da função de onda. Então aqui tem a escala que vai de negativo até positivo, né? Em unidades arbitrárias. Mas o que a gente vê é justamente um aumento do número de estados. Né? Enquanto na aula passada o estado L igual a 0, M igual a 0 era uma única figura, agora a gente tem a coordenada do número quântico N, né? O 2 e o 3. E justamente a diferença entre as duas é o número de franjas que a gente observa, que a gente viu alguns slides atrás. Né? Além disso, a gente também vê que nas funções que dependem de uma forma mais complexa da distribuição angular, agora tem também essa distribuição de tons que justamente mostra a variação da probabilidade com a distância ao núcleo. Né? Então, o que a gente está vendo aqui são sempre
nuvens de probabilidade e são o que a gente chama de orbitais, né? Então a gente tem orbitais que têm simetria esférica, que são aqueles que têm número quântico L igual a zero e M igual a zero. Então é o caso do que tem aqui mostrado nessa figura, N igual a 2, N igual a 3 e N igual a 4. Você vê aqui a simetria esférica. E você tem os outros estados que correspondem a estados de momento angular superior e que apresentam uma dependência angular diversa. É importante eu ressaltar aqui que essa imagem que nós estamos vendo é um corte no plano, né? Seja o plano XZ ou YZ, mas é um corte no plano, né? Essa distribuição é uma distribuição tridimensional e a gente só está vendo uma projeção aqui, um corte. Outra coisa que é importante eu chamar a atenção de vocês é o seguinte: esses números quânticos que a gente vê agora com a solução da equação de Schrödinger, provavelmente você já ouviu falar deles na sua vida, principalmente se você já estudou química, né? Isso porque tem uma notação da química que vem de uma época anterior à da mecânica quântica, que é a notação das linhas espectroscópicas, né? Enquanto que o número quântico principal ele é análogo à notação química para esses símbolos, né? Quando n igual a 1, o símbolo era o K, quando n igual a 2, o símbolo é o L, n igual a 3, o símbolo é o M, n igual a 4 é o N, n igual a 5 é o O. A gente também tem as subcamadas, né? Então L igual a 0 corresponde a S, a subcamada S, L igual a 1 corresponde à subcamada P, L igual a 2 corresponde à subcamada D, L igual a 3 corresponde à subcamada F e assim por diante, né? Eu posso apostar que você deve ter decorado isso para a sua prova do vestibular, que as subcamadas são distribuídas em S, P, D e F, né? Essas são as subcamadas que você encontra na tabela periódica. Então, elas dizem respeito a esse número quântico L, né? Enquanto que a camada diz respeito ao número quântico principal. Então, dessa forma, uma notação corriqueira que a gente pode ver é justamente, por exemplo, a função de onda com o número quântico n igual a 1, L igual a 0 é denotada como estado 1s. E a função de onda de número quântico n igual a 2, L igual a 1 é denotada pelo estado 2p, né? Então é possível você até ter uma mistura dos dois formalismos, né? Veja que nesses exemplos que eu dei, o n é dado em um número e o L é dado em uma letra, né? Então, aqui a gente já vê um vislumbre de que o modelo de Schrödinger ele pode unificar essas duas áreas que são muito importantes do desenvolvimento científico, né? A área da física e a área da química. E é isso justamente que nós vamos explorar no começo do curso de Física Moderna 2. Não só para o caso do átomo de hidrogênio, mas também para os átomos de muitos elétrons. Então vamos discutir um pouquinho mais a respeito dessa visualização do átomo de hidrogênio, né? Então, para o caso do estado fundamental, o caso n igual a 1, L igual a 0, que é o caso que a gente pode chamar de estado 1s, o que a gente tem é uma distribuição de probabilidades dada por essa função aqui, que tem um pico, né, e depois ela cai, né? Então, como ela só tem uma moda, a gente pode até denotar a densidade de probabilidade dessa forma aqui, né? Como é que a gente pode entender essa figura? Basicamente, a gente pode entender como sendo uma sucessão de medidas da posição do elétron, né? Um número incontável de medidas está representado aqui, né? Então são inúmeras medidas da posição do elétron, e onde ele é mais provável de aparecer, você vê mais pontinhos, e cada pontinho denota a posição que foi obtida em cada medida, né? Então, nesse caso, a gente vê justamente essa distribuição de pontos dada a distribuição de probabilidades. Aqui a gente vê, no caso 2S, também tem um núcleo mais centrado aqui de probabilidade, depois tem essa outra região, né, pintada em azul.
ela está em diferentes cores justamente para a gente ver esse contraste das duas regiões. Para o caso 3S, você vê três regiões, né? Essa mais interna, uma mediana e essa mais externa, né? A gente pode até definir bordas, né? Bordas fixas, mas não é assim que a função se comporta, ela é uma variação é, contínua, é uma variação suave entre uma situação e outra, né? Mas é só para denotar que entre uma região e outra tem situações de probabilidade nula, né? Aqui tem uma região de probabilidade nula, por exemplo, para o caso 3S, né? Então, a gente pode verificar essa dependência. A questão que você pode estar se perguntando é: será que isso é real? Será que isso é realmente encontrado dessa forma? Como é que a gente pode ter certeza que é assim, né? Como é que a gente pode saber se o modelo de Schrödinger tem ou não algum respaldo, ou não, alguma observação física? E a resposta que eu tenho para dar para você é o seguinte: é muito difícil você poder fazer isso, mas tem sido feito. Com o avanço tecnológico, e com bastante estudo, tem-se feito trabalhos realmente fantásticos na determinação dessa densidade de probabilidades para o átomo de hidrogênio, por exemplo. Aqui é um paper publicado em 2013 na revista Physical Review Letters, que posso dizer que é a revista mais importante da área de física, né? Onde nesse caso esses autores reportaram esse experimento aqui. Esse experimento tem uma certa nuance que eu vou comentar daqui a pouco, mas primeiro eu vou explicar como é que funciona o experimento. Então eles começam com uma molécula de SH2, né? Eles usam um fóton de alta energia para fazer uma fotodissociação de um átomo de hidrogênio, né? Então eles quebram essa molécula sem realmente gerar um íon. Essa molécula que tem uma energia cinética dada por essa quebra de molecular, esse átomo é dirigido para um sistema colimador, né? Então aqui esses dois anteparos têm dois furos que é justamente para só permitir os hidrogênios que passam que justamente cheguem a esse ponto, né? Não aqueles que não vão chegar simplesmente são barrados por esses anteparos, né? E esse ponto aqui é justamente o ponto onde ocorre a parte mais importante do experimento, que é onde passa um fóton de alta energia que vai pegar o elétron desse átomo e arrancar ele com um peteleco muito forte, né? Muito forte para o nível de energia do estado que ele está aprisionado, tá certo? Esse elétron ele vai passar por um sistema de lentes magnéticas que tem por objetivo justamente produzir uma magnificação da imagem aqui. Então, o elétron que é arrancado na posição da órbita que ele está orbitando o núcleo, ele tem a sua posição refletida aqui nesse anteparo e amplificada por essa distribuição de campo elétrico e magnético aqui, né? Então esse sistema aqui justamente funciona como uma lupa para ver qual foi a posição que esse elétron estava em função da distância ao núcleo. Quando você observa aqui nesse anteparo com uma câmera, o que você observa é justamente essas figuras que têm uma semelhança muito grande com as figuras que a gente viu até agora, né? A nuance desse experimento é que eles estão analisando o comportamento do elétron aprisionado no átomo de hidrogênio aqui, quando esse átomo de hidrogênio está submetido a um campo elétrico muito intenso. Então, não é exatamente a mesma equação de Schrödinger que a gente resolveu, mas é uma equação de Schrödinger parecida, ela resulta em estados parecidos. Veja aqui as densidades de probabilidade justamente muito parecidas com o que a gente viu até agora. O resultado que eu posso dizer é o seguinte: esses números quânticos que estão expressos aqui, eles não são exatamente os mesmos que a gente estava olhando, a não ser esse primeiro aqui, que é o número quântico principal. Esse outro é um número quântico associado à interferência desse campo magnético, desse campo elétrico externo, né?
mas já dá para ver que uma semelhança muito grande é apresentada entre a medida experimental e as obtidas pelo cálculo com o modelo de Schrödinger, né? E isso é extremamente importante para o respaldo da mecânica quântica. Mas eu também quero chamar a sua atenção de que esse paper, não posso dizer que ele é recente, mas ele está mais perto da gente do que do nosso tempo corrente do que do tempo do Schrödinger, né? Tudo isso por causa do desenvolvimento tecnológico que está permitindo visualizações cada vez melhores do átomo. Então, uma outra coisa que a gente pode fazer aqui de análise é uma parecida com o que a gente fez para o caso do pós-quadrado infinito, né? Lá, quando a gente resolveu o pós-quadrado infinito, a gente relacionou o número do estado quântico com o número de nós, o número de pontos onde a função de onda era nula, excetuando as bordas do poço, né? Se a gente olhar aqui, essas funções de onda que a gente está vendo são para o estado n igual a 2, né, e L igual a 1, com m igual a menos 1, 0 e 1. Né? E o que a gente vê é que a função de onda tridimensional, ainda assim, ela tem nós, né? Ela tem aqui um plano, mas é um plano que define o nó, mas ela tem um nó, né? Ela tem essa cintura, e para esse caso do n igual a 2. Para o caso n igual a 1, não tinha cintura nenhuma, era uma distribuição esfericamente simétrica, né? Aqui no caso, para o estado 3, a gente já vê dois planos definindo nós, né? Tem esse caso aqui, que é o da projeção do momento angular na direção z, né? Que aqui é um pouco mais difícil a gente ver, mas justamente tem dois planos gerando nós aqui na distribuição, né? Então, justamente por essa dificuldade, a gente não faz muito essa relação entre o número de nós e o estado, mas eu quero que vocês saibam que ela existe, né? Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é esse artigo publicado no ano de 2019 na Revista Brasileira de Ensino de Física. É um artigo bastante interessante, é um artigo teórico computacional, e ele define um algoritmo baseado no método de Monte Carlo para a gente visualizar a distribuição de probabilidade que vem do modelo de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. O que esse artigo fala? Basicamente, ele define um método computacional para você executar, entre aspas, diversas medidas de posição do elétron e plotar as posições que você encontra, né? E graficar as posições que você encontra. Então, basicamente, o que a gente vai ver são nuvens de pontos que vêm dessa distribuição. Do ponto de vista computacional, o que ele faz é gerar números aleatórios que tenham como distribuição de probabilidade original as distribuições de probabilidade que vêm da solução da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. Esse é um método bastante interessante de gerar essas visualizações, né? E eu sugiro que você dê uma olhada nesse artigo, se você se interessa por programação. Eu vou deixar ele linkado aqui na descrição do vídeo, né? E também acho que esse é um bom projeto de férias para quem tiver interesse. Aqui a gente vê o resultado desses cálculos, que são resultados também publicados nesse artigo, para as distribuições esfericamente simétricas. São aquelas que têm número quântico diferente de variações do número quântico principal, né? E número quântico de momento angular sempre nulo, né? Então a gente vê imagens muito parecidas com aquelas do artigo do Physical Review Letters e também com aqueles desenhos que eu mostrei até então. Aqui tem outros desenhos mostrando funções de estados superiores, né? Aqui, por exemplo, está a família da camada 4, né? N igual a 4, L igual a 3, ML igual a 0, N igual a 4, L igual a 3, M igual a 1, N igual a 4, L igual a 3, M igual a 2, N igual a 4, L igual a 3, M igual a 3, né? Então aqui está a família completa, está faltando os M's negativos, mas eles vão ser muito semelhantes aos positivos.
mas o que a gente vê são variações de probabilidade bastante significativas entre uma situação e outra, né? Tem que lembrar que, muito provavelmente, em algumas situações é uma situação rotacionada das outras figuras, né? E esse é justamente a falha dessas figuras, que é mostrar apenas um corte dessa distribuição de probabilidade, né? A gente não tem a noção tridimensional da distribuição de probabilidade, e ela é importante também. Aqui a gente tem os casos para n igual a 6, variando o L e mantendo o M fixo. Então aqui a gente tem o caso do L igual a 2, L igual a 3, L igual a 4, L igual a 5. Né? A gente vê que mudando o momento angular sem mudar a projeção, também aumenta o número de nós na variação angular. Né? Então, eu achei esse artigo bastante interessante, tanto que eu estou trazendo aqui para a aula, e eu fiz essas simulações. Eu quero convidar vocês para ver o resultado das simulações que eu fiz. Só que eu fiz de um jeito diferente. Eu gerei essas nuvens tridimensionais e a gente vai avaliar elas num programa diferente, né? Um programa para mostrar essas figuras em uma perspectiva tridimensional. Bom, então estamos aqui no programa para visualizar os dados que eu gerei por simulação, né? Então a gente vê aqui a nuvem de pontos dada pela distribuição de probabilidade do estado n igual a 3, L igual a 0, M igual a 0. Né? Então é justamente a distribuição de probabilidade com simetria esférica. E a gente vê entre as regiões, né, a gente vê aqui um núcleo de maior probabilidade, né, uma região mais clara aqui e tal, e a gente não vê exatamente uma ausência de pontos aqui no meio, porque o que a gente está vendo é uma distribuição de probabilidades tridimensional. Né? Então, aqui eu estou girando essa distribuição para dar justamente essa sensação de tridimensionalidade para você, tá certo? Então a gente vê que tem várias faixas, né, de probabilidade, tem um núcleo mais coeso aqui no centro, onde eu estou passando com o mouse agora, né? Depois tem um anel aqui com uma probabilidade maior, mas antes tem uma região de, de baixa probabilidade aqui no meio, depois vem uma outra faixa mais clara que significa menos pontos, ou seja, mais baixa probabilidade, e depois vem uma outra faixa um pouco mais escura, né? Eu permaneço mexendo a figura, que é para dar essa sensação de tridimensionalidade para você, tá certo? Essa sensação de profundidade, ela está muito atrelada com o movimento aqui. Se eu ficar parado, você vai perder essa sensação de tridimensionalidade e vai ver uma distribuição bidimensional. Então, por isso que eu permaneço movimentando aqui. Isso é um caso justamente porque essa distribuição é esfericamente simétrica. Né? Daqui a pouco a gente vai ver outros casos diferentes. Então aqui é a distribuição para n igual a 4, L igual a 0, M igual a 1, M igual a 0 também. Né? Também é uma distribuição esfericamente simétrica. Né? A diferença agora é que a gente tem uma região de probabilidade a mais aqui fora. Né? A distribuição de probabilidade se estende por uma região maior e a gente também percebe uma densidade de pontos menor. Né? Isso porque, como a região de probabilidade se estende por um volume muito grande, a eficiência da simulação ela cai bastante. Né? Eu tenho que gerar muitos pontos para que eles sejam aceitos no processo, na simulação. Né? Então, é um processo bastante exaustivo, são várias horas de cálculo para gerar essa nuvem que você está vendo aí. Né? Mas justamente a gente está vendo um caroço de probabilidade aqui no meio, depois vem uma faixa em branco, vem outra faixa de probabilidade mais alta, mais uma faixa de probabilidade em branco, mais um incremento de probabilidade e essas últimas duas faixas aqui. Note que, tanto nesse caso quanto no caso anterior, os pontos, a densidade de pontos vai diminuindo aos poucos aqui, né, mais para fora do átomo, né, justamente porque a gente vê um decaimento exponencial da probabilidade nessa região, né, aqui onde já não tem mais as franjas de interferência.
Agora, o que a gente está vendo é o caso da função de onda para n igual a 4, L igual a 3, m igual a 0. Né? Então, o que a gente vê é justamente dois anéis de probabilidade e duas esferas de probabilidade, né? Nessa figura aqui bastante interessante. Veja que, mais uma vez, para distâncias muito maiores do núcleo, a probabilidade vai caindo exponencialmente, né? Então ainda aparecem alguns elétrons, alguns estados perdidos um pouquinho mais longe, né? Mas a gente vê justamente essa distribuição de probabilidade nesse formato bastante interessante. Uma coisa que é legal de ver aqui nesse programa é se eu fizer um corte da probabilidade, né? Então aqui a gente está vendo só meio átomo, que é para a gente poder ver como ela fica aqui no meio, né? No meião dessa nuvem toda, né? Então a gente vê que nessa região vermelha é porque tem maior probabilidade, né? A cor do ponto é o valor da função da função psi quadrado, né? Da função da probabilidade total, né? Então a gente vê que nessa região vermelha é uma região de maior probabilidade e é justamente onde tem o maior número de pontos, né? Então, essa distribuição, que é bastante interessante, ela tem essa distribuição mais densa aqui no meio, né? E que a gente só consegue ver se a gente fizer esse corte. Agora, a nuvem que a gente está vendo corresponde ao estado n igual a 4, L igual a 3, m igual a 1. Né? A gente está vendo de forma mais pronunciada aquele anel ali no meio e aquelas duas esferinhas de probabilidade que ficavam aqui no topo agora apresentam um furo aqui. Não sei se você consegue ver isso, mas tem um furinho aqui, ó. Né? Então a gente pode ver essa distribuição de probabilidade. De novo, a probabilidade aqui mais longe vai caindo exponencialmente. Né? A gente vê aqui no meio uma região de probabilidade nula, ali mais perto do centro, né? mais próxima ao núcleo. Né? Tem até, a gente pode ver que aqui, aquele furinho que eu mencionei, ele é passante na probabilidade, a gente consegue ver lá do outro lado. Né? Então é justamente essa figura bastante interessante para esse estado. Mais uma vez, a gente pode ver o corte da densidade de probabilidade, né? E aí a gente vê aqui só meio átomo para conseguir enxergar aqui no meio o que está acontecendo com a probabilidade, né? Então, o que a gente tem é, de novo, regiões de mais alta probabilidade aqui, nesses lóbulos, né? E umas regiões aqui de média probabilidade. Onde é azul são as regiões de probabilidade mais baixa. Depois você pode eventualmente voltar o vídeo e comparar essas imagens que a gente está vendo aqui com aquelas imagens do artigo. Né? E no artigo que a gente vê é só a projeção no plano, nesse plano aqui que está mostrado aqui. Né? Esse plano que está aqui. Né? Posso até mudar essa posição aqui para ver outras regiões de probabilidade. Né? Mas lá no artigo o que a gente vê é só um corte, a gente não vê a distribuição inteira. Por isso que eu estou mostrando nesse programa aqui para a gente ver a distribuição inteira. Agora você está vendo a nuvem de probabilidade para o estado n igual a 4, L igual a 3, m igual a 2. Né? Então o que a gente vê são, na verdade, sei lá, dois donuts de probabilidade. Né? A gente vê aqui alguns pontos em vermelho justamente porque são os pontos onde a probabilidade é maior. Né? Então a gente vê essas duas regiões. O núcleo estaria aqui no meio, né? E a gente pode ver que também tem uma região de um eixo de probabilidade nula aqui em cima. Né? Então o elétron nesse estado teria essas possibilidades de ser medido, né? com essas nuvens de probabilidade. Agora aqui a gente vai ver um corte de novo para ver como é que é a probabilidade ali no meio. Né? No meio do átomo a gente tem essas regiões vermelhas de mais alta intensidade, então o donut ele gera essa figura. Né? Mais uma vez, o núcleo estaria bem aqui no centro. Né? Então,
a gente também vê a probabilidade caindo exponencialmente por essa região mais rarefeita de pontos aqui. E a última simulação que eu fiz foi para o estado n igual a 4, l igual a 3, m igual a 3. Né? Então a gente tem aqui um único donut de probabilidade, tem aqui um eixo de probabilidade nula, o núcleo estaria bem aqui no centro. Né? Você vê que também tem alguns pontos de cor vermelha lá no centro, mostrando maior densidade de probabilidade. Né? Eu vou aqui fazer o corte do átomo para a gente ver como fica a probabilidade lá no centro. Né? Então, esses aqui são alguns exemplos para vocês verem como são as densidades de probabilidade, como são as nuvens de probabilidade do átomo de hidrogênio. A maior parte delas foi para a família da camada n igual a 4. Não dá para eu gerar todas porque demora muito tempo, mas se alguém quiser investir algum tempo, é um exercício legal de simulação e eu recomendo a tentativa para quem tiver o gosto por programação. Então agora a gente volta para os slides para fazer a última discussão da aula. Bom, para terminar, o que eu quero fazer é uma discussão entre as diferenças e semelhanças do modelo de Bohr e do modelo de Schrödinger. Basicamente, a primeira diferença é que o modelo de Schrödinger não prevê órbitas bem definidas para os elétrons, como é o modelo de Bohr. Né? Tem essa diferença de que o modelo de Schrödinger é tridimensional e o modelo de Bohr é bidimensional. Talvez até a gente possa considerar ele como unidimensional. Né? Mas o modelo de Schrödinger prevê uma nuvem de probabilidades. Né? É longe de ser uma trajetória muito bem definida, como vocês viram nas simulações que eu mostrei. Né? É uma nuvem de probabilidades e cada probabilidade está associada a um conjunto de números quânticos. A gente também pode estabelecer como uma diferença que a quantização do momento angular, no caso do modelo de Schrödinger, é diferente do caso de Bohr. Né? Enquanto o Bohr estava resolvendo um elétron numa trajetória circular, ele tinha um único valor de momento angular. No caso do modelo de Schrödinger, pelo fato dele ser tridimensional, você não só tem o módulo do momento angular, mas você também tem a projeção do momento angular. Né? Outra evidência com relação ao momento angular é justamente o fato de que para Bohr o momento angular era um múltiplo inteiro de h cortado, enquanto que para Schrödinger a quantização ela é mais complicada, né? Raiz quadrada de L vezes L mais 1 vezes h cortado. Né? Então, a quantização do momento angular é diferente e o Schrödinger vê valores de estados de momento, diferentes estados de momento angular que não são percebidos no modelo de Bohr. O fato do modelo de Bohr ter sido bem sucedido na explicação da fórmula de Rydberg é justamente pelo fato de que a energia do estado não depende da configuração de momento angular. Né? Mas existem uma série de outras propriedades que dependem da condição de momento angular e a gente vai começar o curso de Física Moderna 2 justamente explorando isso. O terceiro ponto que a gente pode ver de diferença entre os dois modelos é que os números quânticos aparecem naturalmente no modelo de Schrödinger. Né? Pelo fato das equações diferenciais necessitarem de uma solução e essas soluções elas apresentam índices inteiros, é que faz com que apareçam as condições de quantização, tanto de momento angular, da projeção do momento angular e também da energia. Enquanto que o Bohr teve que impor isso por meio de um postulado e que depois virou as regras de quantização de Wilson-Sommerfeld. Né? E em quarto, apesar de bem mais complicado, o modelo de Schrödinger leva a uma compreensão muito melhor do átomo. Né? A gente vê uma distribuição de probabilidade, vê as condições de momento angular, e como a gente vai ver em Física Moderna 2, isso é bastante importante não só para a física atômica, mas também para uma outra área da ciência, que é a química. Mas uma pergunta que a gente ainda precisa responder é por que o Schrödinger vê tantos estados diferentes, mas a gente só vê os mesmos números de emissões
que o modelo de Bohr com muito menos estados. Como esses estados de momento angular se manifestam? Como o elétron faz essa transição de um estado para o outro? Né? Essas são coisas que a gente vai responder em Física Moderna 2. E é justamente o fato de que o Schrödinger prevê muitos estados é que a gente vai acabar tendo algumas regras de seleção, que talvez vocês se lembrem de química como regra de seleção de Pauli. Então, em Física Moderna 2, a gente vai ver como a degenerescência de Schrödinger ela esconde algumas coisas ainda indeterminadas na mecânica quântica. Vamos ver o momento magnético orbital, qual é o campo magnético gerado por esse elétron que está orbitando o núcleo. Vamos ver o momento magnético intrínseco, que é um fenômeno quântico que não pode ser explicado classicamente. O acoplamento ou spin-órbita, que é definidor para diversas propriedades do espectro de emissão do hidrogênio. Vamos ver a estrutura fina do espectro de emissão, que é justamente a influência de um campo magnético externo à emissão, ao efeito de emissão, que é onde os estados de momento angular vão interferir no espectro de emissão, e também vamos dar uma olhadinha nas probabilidades de transição. Isso é o que a gente vai ver do átomo de hidrogênio, e a partir daí a gente vai para a física atômica mais complexa de átomos multieletrônicos, vamos ver ligações químicas, física da matéria condensada, e vamos também na direção do núcleo, vamos estudar física nuclear e até um pouquinho de física de partículas. Bom, espero que você tenha aproveitado bastante o curso de Física Moderna 1 e espero ver você no curso de Física Moderna 2. Até o próximo curso.